Amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Cinema de Nosferatu. Bom, hoje eu trouxe para vocês um filme sobre anjos. Anjo é um termo genérico, então anjo. Mas na verdade você tem lá o arcanjo, você tem o querubim, você tem o serafim, você tem os tronos, você tem as potestades, você tem as virtudes, você tem os anjos, né? Enfim, é uma série de categorias, né? Porque na verdade é um exército. Então na tradição, principalmente a tradição judaica, cabalística até, você tem lá uma certa ordem, né? Querubins, serafins, arcanjos e tal, virtudes e por aí vai. Bom, esse filme que eu vou mostrar para você agora se chama The Prophecy. É um filme de 1995. Eu lembro muito bem quando esse filme saiu. Filmaço, filmaço muito bom com Christopher Walken. The Prophecy. Anjos Rebeldes. Tá legal? Esse filme de 1995... bom, eu tô falando essa informação para você aqui no DVD, porque esse filme não foi lançado em Blu-ray no Brasil, né? Só tem em DVD. No DVD não consta o ano do filme. No DVD não consta o diretor do filme. Então vou ter que lembrar de tudo isso aí, né? Ó, você pode dar uma olhada aí, ó. Né? Não consta nada disso. Bom, consta que o filme é com Christopher Walken, né? Ele faz o papel do anjo Gabriel, perdão, do arcanjo Gabriel, né? Porque isso é consenso mesmo, né? Entre a tradição judaico-cristã, Gabriel é um arcanjo. Ele aparece na Bíblia com esse nome, como arcanjo. Então, o arcanjo Gabriel, que quem faz aí é o Christopher Walken. Nós temos o Elias Koteas, que é um ator maravilhoso, sabe? Mas que muito pouca gente conhece, sabe dos filmes que esse ator já fez, o Elias Koteas. Ele é o principal do filme, ele e o Christopher Walken. Tem o Eric Stoltz, que também faz o papel de outro anjo, o anjo Simon. E ele também está nesse filme, que faz o Eric Stoltz de cabelo comprido, né, e tal. E ele também tem um papel muito importante, né, nesse filme. Virginia Madsen. E... aqui não fala, né? Mas olha que engraçado. Tem a Amanda Plummer nesse filme aqui também. Que também faz um papel legal, né? Que é uma mulher que na verdade ela quer morrer, né? Ela tá pra morrer e ela morre. Mas o Gabriel precisa dela, né? Então o Gabriel fica ressuscitando ela toda hora, porque ele precisa usar ela, né? Enfim. Bom, vamos lá. Ó. Existe uma guerra no céu e o inferno pode explodir. Nossa, né? Bom, não há muitas referências ao inferno nesse filme. Embora o Lúcifer, ele apareça no filme e ele até possa, por muitos, não ser considerado tão ruim assim nesse filme, porque, a bem da verdade, ele acaba ficando do lado da humanidade, o Lúcifer, né? Deixa eu ver se eu me lembro quem faz o papel do Lúcifer nesse filme. Nesse filme aqui aparece também o Uziel, e é um filme de suspense, com ação, com religiosidade. Quem dirigiu o filme não consta no DVD, né? De quem é esse DVD aqui, né? Qual é a produtora? Não consta. A produtora do DVD, olha só. Mas enfim, a qualidade é boa, tá? Do DVD, desse The Prophecy. Então vamos lá. Do mesmo criador de Highlander e Cortina de Fogo, Anjos Rebeldes. Bom, Highlander foi dirigido pelo Russell Mulcahy, né? Aquele diretor. Não, mas não é dele que está falando aqui. Do mesmo criador. Então está falando do roteirista Gregory Widen. Gregory Widen. Então esse filme ele foi dirigido pelo Gregory Widen. Teve um rebuliço, ele começou a ser filmado em 1993.
ele demorou para sair, né? Ele saiu em 1995. Mas chega de conversa fiada, né? Vou contar um pouco dessa história para vocês aí, tá legal? Bom, Anjos Rebeldes. Quem foi à igreja alguma vez, né? Ou assim, já ouviu dos pais, ou cultura popular, quem é cristão, sabe que um dia houve uma guerra no céu. Porque Lúcifer, que a tradução do nome Lúcifer é aquele que carrega a luz. Então ele era um dos, assim, dos top, né? A hierarquia dele era muito alta, ele era um anjo de alta patente, o Lúcifer. Na verdade não havia ninguém acima do Lúcifer, a não ser o próprio Deus. Então ou ele era um arcanjo, ou ele era um querubim, ou ele era um serafim. Depende da interpretação aí, né? A Igreja Católica, ela, de acordo com o Papa, eles numeraram assim as hierarquias, tal, então varia um pouco. Então ele queria ser melhor do que Deus, e aí houve uma guerra no céu. Então teve o exército que ficou do lado do Lúcifer, e teve o exército que era o exército de Deus, que quem comandou era o arcanjo Gabriel. Bom, o arcanjo Gabriel, o exército de Deus, venceu a guerra, então Lúcifer e os seus soldados foram expulsos do céu para a terra, foi criado o inferno, e esses anjos caídos, né, fallen angels, que são os demônios, né, que nós temos notícia. Bom, esse filme ele fala de uma segunda guerra no céu, hipotética. Então, aparece lá uma Bíblia que tem um capítulo a mais no livro do Apocalipse, que fala sobre uma segunda guerra no céu. Então, no comecinho, você tem um menino que ele queria ser padre, e ele falava com o anjo dele. E o anjo dele era o anjo Simão, ou Simon, que quem faz é o Eric Stoltz. E ele sempre fica conversando com o anjo dele, então ele sente a vocação para ser padre. E ele estuda para ser padre, mas ele tem visões, visões assim, pavorosas, né, assim, muito amedrontadoras, assim, né, de uma guerra sangrenta no céu, entre anjos, anjo contra anjo, no céu. E ele fica apavorado com aquilo, com essas visões que estão sendo mostradas para ele, que na hora de ele receber lá não sei como é que se chama o nome correto, mas a unção para ser padre, né, para virar padre, na hora, no exato momento em que ele ia receber o título de padre, né, ele já tinha estudado tudo que ele tinha que estudar para isso, né, a vida toda, ele deu para trás, ele começou a chorar, ele desistiu de ser padre. E ele virou policial. Enfim, aparece o corpo lá de um homem, né, entre aspas, super diferente, né, porque o cara é hermafrodita, ele tem uma marca no pescoço, e aí fazendo a autópsia dele, né, descobre-se que ele não tem os olhos, né, ele nunca teve os olhos, descobre-se que ele não tem, quando a gente cresce, os ossos, eles vão criando anéis de crescimento, então dá pra gente saber mais ou menos a idade de uma pessoa, vendo os anéis, né, de crescimento dos ossos. E ele não tem esses anéis, é como se ele já nascesse pronto, né? Ele nunca foi um bebê, nunca foi um feto, nunca foi uma criança, já estava pronto. Então aparece esse ser lá que não tem identidade, não tem nada, e esse detetive, né, esse policial, que é o Elias Koteas, que faz, né? O nome dele no filme é Thomas... Agora me fugiu aqui, hein? Thomas Daggett. Isso, Thomas Daggett. Então o policial Thomas Daggett, que é o Elias Koteas que faz, vai tentar descobrir a origem desse cara, e ele vai vendo que a coisa é mais complicada do que parece. Bom, o Christopher Walken, ele faz o papel do arcanjo Gabriel, tá? E que desce à terra. Por quê? Porque está havendo uma guerra nos céus que dura há séculos. E enquanto está rolando a guerra nos céus, nenhuma alma, ninguém que morre, nenhuma alma pode subir.
Então todas estão no túmulo ainda. Então para que as pessoas possam ir para o céu, né, a guerra tem que acabar. E qual é o motivo da guerra? O motivo é que Gabriel, aquele que lutou contra o Lúcifer e expulsou o Lúcifer dos céus, e 1/3 da população de anjos caiu e viraram os demônios, né? Que são os anjos caídos. O Gabriel não gostou nada de Deus ter dado alma aos seres humanos, porque os anjos não têm alma. Então isso colocou os anjos numa categoria inferior. Então os anjos, embora tenham sido criados antes, eles servem os seres humanos. Eles estão para cuidar e para ajudar os seres humanos. Então Deus assim privilegiou a humanidade. Então o Gabriel ficou chateado, muito chateado com isso no filme, e começou uma contenda contra Deus, brigar com Deus a ponto de Deus parar de falar com ele, né? E começou uma guerra nos céus entre o exército de Deus e agora entre o exército do Gabriel, né? O arcanjo Gabriel e os seus comandados. E a guerra, esse impasse, dura séculos. E o que acontece? O Simon desce à terra, que é aquele anjo que falava com o menino, que era o Thomas Daggett, o menino que tinha vocação para ser padre e tal, estudou, mas na hora H ele desistiu e virou policial. O Simon desce à terra e ele tinha lutado lado a lado do Gabriel na batalha contra o Lúcifer, né? Mas nessa batalha ele está do lado de Deus. E Gabriel, com ciúmes da humanidade, que ele chama os homens de macacos falantes, né? Então, com ciúmes, o arcanjo Gabriel agora está em lado oposto ao do Simon, que é o Eric Stoltz, quem faz, né? Bom, parece o Lúcifer também. Se eu não me engano, quem faz o Lúcifer é aquele ator Viggo Mortensen. Não está escrito aqui também, né? Está escrito nada aqui, né? Está escrito que a cidade é Los Angeles, né? O palco da história toda e tal. Eu não quero contar a história toda para vocês para não perder a graça, tá? Mas por que eles descem? Bom, é um risco enorme eles descerem a terra, porque quando o anjo desce a terra no filme, ele vira mortal, ele pode morrer, certo? Apesar dele ter poderes diferentes, né, poderes especiais, ele não é um humano, né, comum, mas ele pode sim morrer igual a um ser humano, tá? Então é um risco para eles descer a terra, principalmente anjos de alta patente, como é o caso do Gabriel mesmo, né, o Uziel, o próprio Simão, né, o Simon. Mas eles descem por quê? Porque morre um cara que é um coronel, né, coronel, se eu não me engano, chamado Hawthorne, né? E esse coronel é ruim pra caramba. É um cara assim, sabe, muito frio e muito sangue no olho mesmo, né? Sangue nos olhos, né? Mas o que acontece? Ele era muito bom em estratégia militar. Então os anjos vêm à Terra para pegar a alma desse cara. Por quê? Porque quem tiver a alma desse cara vai levar a alma desse cara lá nos céus e vai saber como arquitetar melhor a guerra. Porque o coronel Hawthorne, ele era um estrategista militar. Então quem obtiver a alma dele vai saber, vai vencer a guerra, né? Porque vai saber assim, estratégias de batalha, né, que o outro exército não tem. Só que assim, o exército de Deus tem que esconder a alma desse coronel ou general, se eu não me engano, Hawthorne, em algum lugar, né? Tem que esconder a alma. E o Gabriel e o exército dele, os comandados dele, né, dentre eles o anjo Uziel, que é aquele que aparece, o hermafrodita, que eu falei para vocês no começo desse vídeo, eles vão atrás dessa alma aí. Entre eles está o policial father, né?
é um ex-padre, né? Mas ele não é ex-padre, ele não chegou nem a ser padre. Ele estudou para ser, mas na hora H ele desistiu. Mas ele tinha uma comunicação muito estreita com o Simon, né? Que é o Eric Stoltz que faz, que é o Anjo Simão, quando ele era criança. E ele tinha visões dessa guerra nos céus, né? E tem uma menina também, descendente indígena na história, também que entra aí, né, tal. Então são várias tradições. Filmaço! Maravilhoso, sabe? Aquele pra gente recomendar mesmo. 1995, tá? Valeu, pessoal. Tchau!